Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil. De antemão, eu quero te pedir que curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Mais de 90% dos nossos espectadores não são inscritos no canal. Isso faz com que o nosso vídeo não chegue a tantas pessoas assim, ok? Então ajude no engajamento, ajude na publicidade do nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Se você quer ir direto para a aula e pular essa parte introdutória, na descrição do vídeo nós temos uma linha do tempo. Então pode pular direitinho para a aula, para o conteúdo, e eu espero de coração que a nossa aula seja muito útil. Para aqueles que aguardarem um pouquinho mais, só uma publicidade de início. O nosso canal ele não é monetizado, ok? Eu não ganho nenhum centavo aqui com YouTube, muito em razão do meu tempo. Eu não consigo publicar vídeos com tanta regularidade assim e, naturalmente, o algoritmo não nos indica como poderia. Então, é necessário que eu faça essa publicidade de início. O vídeo que você vai assistir faz parte do nosso curso de parte geral do Código Civil, que você pode adquirir lá pela plataforma Hotmart. O link está na descrição. Nesse curso você vai encontrar todas as aulas. Essa é apenas uma amostra grátis, tá, do nosso curso. Então lá você vai encontrar todas as aulas da parte geral do Código Civil. Lá você vai encontrar também questões pós-aula, muito importantes para você complementar o estudo, para você entender como que esse conteúdo pode ser cobrado em prova. Todos os nossos encontros se encerram com um banco de questões. E a grande estrela do nosso curso, sem dúvida alguma, a nossa apostila didática. O curso acompanha uma apostila didática completinha, mais de 200 páginas, ok? Um verdadeiro livro, mas com uma linguagem mais simples, com quadros sinóticos, várias ferramentas didáticas para que você consiga entender o direito civil. Uma apostila, sem sombra de dúvidas, muito, muito útil para os seus estudos, ok? Você pode encontrar e adquirir o seu curso completo de parte geral do Código Civil no link aqui abaixo. Um grande abraço e boa aula! Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Olá, olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. Estamos hoje começando mais um curso aqui pelo Hotmart, nosso curso de parte geral do Código Civil. Um curso que é um pouco mais extenso, até porque em faculdade, não sei se você se recorda, a parte geral normalmente é estudada em 2 semestres. Um semestre só de pessoas e bens e um segundo semestre só de fatos jurídicos. E aí, nesse contexto, nós vamos fazer um curso completo, portanto, naturalmente, um pouco mais extenso, abrangendo os 3 livros. Mas um detalhe importante, sempre que nós estudamos a parte geral do Código Civil, normalmente esse estudo ele é iniciado pela análise da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Embora a LINDB não seja uma lei de natureza civil, não, de modo algum, apesar de que até 2010 essa lei era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, na época que eu estudei era LIC. Mas lá eu já ouvia dizer, a lei de introdução ao Código Civil não é uma lei de introdução apenas ao Código Civil. Não é uma lei de natureza civil. O nome está errado. Não à toa, a nomenclatura foi então alterada em 2010. E nós passamos a chamar essa lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que é uma lei sobre leis, é uma lex legum, uma lei sobre leis. Justamente, o objeto da LINDB não é a conduta humana. Essa não é uma lei que regula a conduta, essa é uma lei que regula a própria lei.
e por isso aplicada a todos os ramos do direito. Direito público, direito privado, não apenas ao direito civil. Só que desde sempre se convencionou estudar a LINDB no primeiro semestre de direito civil. E assim, inclusive, cai em concursos públicos. No edital de civil, lá no início, normalmente está a LINDB. Então nós não poderíamos deixar de lado, deixar de começar o nosso curso de parte geral do Código Civil, senão estudando um pouco da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma lex legum, é uma lei sobre leis, como eu disse, dividida em 30 artigos, que contém 30 artigos. Artigos organizados da maneira que aparece aí na sua tela. Artigo 1º e 2º tratam sobre a vigência das normas. Artigo 3º sobre a obrigatoriedade. O 4º sobre integração normativa. O 5º sobre interpretação das normas. O 6º, aplicação da lei no tempo. E até aqui a gente vai caminhando normalmente. Aí do 7º ao 19º, aplicação da lei no espaço. E nós vamos ser bem objetivos, porque esses artigos eles estão diretamente relacionados ao direito internacional, portanto não é a área desse professor. E por fim, do 20 ao 30, interpretação e aplicação das normas de direito público. Melhor que alguém do direito administrativo fale sobre isso, que não o professor Stanley, Então nós vamos trabalhar a LINDB, que é uma lex legum, que se aplica a todos os ramos do direito, mas naturalmente naquilo que nos é útil. Então, caminhando ali por vigência, por obrigatoriedade, integração normativa, aplicação da lei no tempo e alguns pontos ali sobre aplicação da lei no espaço, ok? Para falar sobre a LINDB, então, primeiro tema é o tema da vigência. E existe um certo conflito doutrinário acerca do que é vigência, do que significa vigência. Alguns doutrinadores relacionam a vigência com a própria existência da lei. Então vamos dizer que a vigência é o período em que a lei ela existe. Outros relacionam mais a eficácia, e aí quase que confundindo vigência e vigor. Que é um ponto que inclusive me agrada um pouquinho mais, por isso no seu material aí eu coloco que vigência é o período em que os destinatários da norma estão vinculados ao seu cumprimento. Okay? Então está diretamente relacionado à eficácia, mas chama a sua atenção para o fato de que existe uma certa divergência conceitual. De todo modo, meus caros, ao falar sobre vigência, nós precisamos considerar o processo de criação de uma lei, por assim dizer, as fases de criação de uma lei. Voltando aqui para mim, é evidente que nós temos várias espécies de leis. Lei complementar, lei ordinária, emenda constitucional. E cada uma dessas tem um processo legislativo específico. Algumas iniciam numa casa, outras iniciam noutra casa. Aqui me referindo às casas do Congresso Nacional, portanto, lei federal. Algumas precisam de sanção presidencial, outra não. Enfim, então existe uma diferença no processo legislativo a depender da espécie de lei. Só que as fases de criação da lei são as mesmas para qualquer espécie. Nós temos 3 fases na criação de uma lei e uma 4ª relacionada ao seu efeito. Agora sim, voltamos aqui para o slide. Veja bem, a primeira fase na criação de uma lei é a fase de elaboração. A lei ela é elaborada. Estou pensando aqui numa lei federal, elaborada lá no Congresso Nacional, o projeto é apresentado, nós temos os debates, passa pelas comissões, aí vai a votação, se é o caso de uma lei que depende de sanção, vai para a sanção, pode ser que o presidente vete, e aí tem derrubada de veto, se atingir o quórum necessário. Tudo isso está na fase de elaboração da lei. Uma vez elaborada, votada, aprovada, essa lei, então, ela será promulgada. A segunda fase é a promulgação. E a promulgação é o ato jurídico que confere existência à lei.
a lei nasce na promulgação, tá? Ela passa a existir no mundo jurídico com a sua promulgação. E se o processo legislativo foi observado, ela então ganha existência válida, né, com a promulgação. Uma vez promulgada a lei, eu preciso dar conhecimento do seu conteúdo aos destinatários. E por isso, ato contínuo, promulgada a lei, ela será publicada normalmente no dia seguinte. Normalmente no dia seguinte. Ok? Ela será então publicada. Agora, essas são as fases, né, da criação da lei. Mas, regra geral, quando uma lei é promulgada e ato contínuo publicada, apesar de existir, essa lei ainda não produz efeitos. Essa lei ainda não obriga os destinatários. Os destinatários não estão vinculados ao seu cumprimento. Justamente, a lei ela já existe, porque já foi promulgada, já foi até publicada, mas ela ainda não é obrigatória. Eu não estou vinculado ao seu cumprimento. Se eu descumpri-la, as sanções ali previstas não serão aplicadas a mim. Ela ainda não é obrigatória, ela ainda não é imperativa, embora já exista e já tenha até sido publicado. Como regra, meus caros, a obrigatoriedade da lei só começa quando ela entra em vigor. Quando ela entra em vigor. Vigor me remete à força, né? Então a lei ela já foi promulgada, já foi publicada, mas ela passa a ser obrigatória quando efetivamente entrar em vigor. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque regra geral, entre a publicação e o vigor, nós teremos um prazo chamado de vacatio legis, prazo de vacatio legis, ok? E aí, muito cuidado, muito cuidado. A promulgação é o ato jurídico que confere existência e validade à lei, ok? Mas ela só produz efeitos quando entrar em vigor. E como regra, ela entra em vigor depois do prazo de vacatio legis. Vacatio legis, que como aparece aí, é o período entre a publicação e a efetiva entrada em vigor da norma. E é sobre isso que o parágrafo 1º da LINDB trata. Vacatio legis. É um prazo, professor. Prazo de quanto tempo? Olha aí artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Veja lá no conceito, vacatio legis é o prazo entre publicação e efetiva entrada em vigor da norma. Cuidado, porque eu já vi cair em prova de concursos públicos. Por exemplo, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente promulgada. Não é promulgação, hein? É publicação. O prazo de vacatio não começa na promulgação, começa na publicação. Muito, muito cuidado com isso, ok? E o parágrafo 1º fala sobre a aplicação da lei brasileira em estados estrangeiros, só quando ela for admitida, tá? Porque é evidente que a lei brasileira não será simplesmente aplicada em estados estrangeiros, não será simplesmente aplicada em outros países. Nós precisamos analisar a lei do país específico para ver se a lei do país específico admite a aplicação da lei brasileira em determinadas circunstâncias. Pois é, se esse Estado estrangeiro admitir a lei brasileira, ela se tornará obrigatória somente após 3 meses depois de oficialmente publicada. Ok? 3 meses após a oficial publicação. Eu chamo assim a sua atenção para algumas pegadinhas, né? Atentem-se. Regra geral, o prazo de vacatio legis é de 45 dias para a aplicação da lei no Brasil, todo o território brasileiro. Se chama vigência sincrônica. A lei entra em vigor em todo o território brasileiro ao mesmo tempo. Ok? Vigência sincrônica.
45 dias após a sua publicação. Em estado estrangeiro, 3 meses depois da oficial publicação. E aí, cuidado com pegadinha de prova também. Já vi cair em prova, assim, que a lei brasileira, quando admitida, será aplicada em estado estrangeiro 90 dias após a sua oficial publicação. Cuidado. É 3 meses. Ok? Não 90 dias. 3 meses não são 90 dias. Isso é pegadinha. Cuidado. 45 dias para a aplicação da lei em todo o território brasileiro, essa é a regra geral, e 3 meses para a aplicação da lei brasileira em território estrangeiro, quando admitida. Agora, esse é um prazo, meus caros, que é um prazo geral, é uma regra geral, e que se aplica no silêncio da própria lei. Como assim, professor Stanley? Simples. Uma determinada lei foi elaborada, promulgada e publicada. E aí, quando você pega essa lei, o texto lá, os artigos, primeiro, segundo, terceiro, não há nada ali na lei dispondo sobre prazo de vacatio legis. Então, no silêncio da lei, eu sei, ela entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Poderá ser aplicada em estado estrangeiro, quando admitida, 3 meses após a sua publicação. Mas isso é uma regra, aplicada quando a lei for silente. E eu digo isso por quê? Porque a própria lei pode fixar um prazo diferente de vacatio legis. E, na verdade, isso é muito comum. Muito comum. Lá nas disposições finais, mas como é que isso vai aparecer na lei? Vai aparecer em artigo, tá? Lá nos últimos artigos, normalmente o último, penúltimo artigo de uma lei, nós teremos a informação. Essa lei entrará em vigor em tantos dias, após a publicação. Ok? Então, o prazo de vacatio legis pode ser maior, pode ser menor, pode não ter prazo. E isso nós observamos a partir do artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1998. O artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1998 diz aqui, que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Veja, para que serve a vacatio legis? Para dar um tempo, para dar um prazo, para que os destinatários da lei conheçam o seu conteúdo. Porque uma vez em vigor, ela é obrigatória. E aí não dá para alegar desconhecimento. Isso nós vamos ver em breve. Ok? Princípio da obrigatoriedade. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então eu preciso dar um tempo. A lei foi elaborada, promulgada, publicada, e agora eu preciso dar um tempo para os destinatários da lei conhecerem o seu conteúdo. E o que o artigo 8º da lei complementar está nos dizendo é o seguinte: legislador, você está criando essa lei. Você conhece a relevância, você conhece a repercussão dessa lei que está sendo criada. E, naturalmente, você é que deve saber o que seria um prazo razoável para os destinatários terem o conhecimento da norma, amplo conhecimento da norma. 45 dias são suficientes? Então não precisa falar nada. Mas precisa de mais? Diz. Essa lei entrará em vigor em 60 dias, em 80 dias, em 90 dias, em 120, em 180 dias. Nos informe qual é o prazo razoável para que os destinatários tenham o conhecimento da lei. E aí pode até acontecer de não haver vacatio legis. Sequência aqui do artigo 8º. Olha lá. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entra em vigor na data da sua publicação para leis de pequena repercussão. Ok? Para leis de pequena repercussão. Então, eu tenho uma regra geral aplicada quando a lei é silente, 45 dias. Mas a própria lei pode fixar um prazo maior, um prazo que seja razoável para que se tenha amplo conhecimento do seu conteúdo.
E a própria lei pode dispensar vacácio, mas isso tem que ser expresso, hein? Tem que estar lá. Tem um artigo dizendo, essa lei entra em vigor em tantos dias. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, porque se não tiver nada, 45 dias. Mas não captei ainda muito bem essa ideia. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês então. Observe o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, artigo 2044, está lá. Abre o código aí para você ver. Está lá, artigo 2044 do Código Civil. Diz assim, este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Este código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Ok? Está lá. Inclusive, quando eu digo que a promulgação é que confere existência à lei, presta atenção, o código é de 2002. Ele foi promulgado em 2002. Mas como ele teve uma vacatio legis de 1 ano, ele somente produziu efeitos, ele somente se tornou obrigatório e passou a ser aplicado em 2003. O código não é de 2003. O código é de 2002, porque a promulgação é que confere existência. Ok? Então, fique atento a esse detalhe. Mais um exemplo. Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Inclusive eu coloquei EPC, mas é EPD, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 127 do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz lá, ó, esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Não serão 45 dias, serão 180 dias. Foram, né? Porque essa lei está no passado. Então, olha só, né? Que coisa. Lei 13.979 de 2020, que é a lei da pandemia. Não dava para esperar, né, meu povo? Essa lei tinha que entrar em vigor rapidamente. Aí o artigo 9º da lei da pandemia diz lá assim, ó, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Não teve vacatio legis. Quer um outro exemplo? Lei 14.713, essa recente, que alterou o Código Civil, dispensando, né, a guarda compartilhada, que é a regra, quando houver evidências de violência doméstica. A guarda compartilhada é a regra e o Código Civil dizia que somente não seria aplicado se uma das partes manifestasse desinteresse. E aí essa lei alterou o texto do Código Civil, dizendo que também a guarda compartilhada não será aplicada quando houver evidências de violência doméstica. E essa lei tinha que entrar em vigor rápido, né? É uma situação urgente para o contexto social. Aí o artigo 3º diz, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Viu só? Então, para leis de pequena repercussão ou leis emergenciais, é possível até dispensar a vacatio legis, mas tem que estar no texto. O prazo pode ser maior, professor? Pode. 90 dias, 180 dias, 120, 160, 1 ano, como foi o Código Civil, como foi o Código de Processo Civil. E aí, para fechar, nós precisamos ainda fazer só um comentário acerca da contagem do prazo de vacatio legis. Porque os prazos, normalmente, tá, prazos materiais, processuais, eles são contados como? Excluindo o primeiro dia. Ah, professor, como assim? Chegou uma intimação para mim e eu tenho que recorrer de uma decisão. O prazo começa a contar da minha intimação. Fui intimado hoje. Eu não conto hoje. Eu excluo o dia da intimação e começo a contar no próximo dia, se ele for útil. Porque prazo processual a gente só conta em dia útil, né? Mas eu excluo o primeiro dia. Se eu te empresto um valor para você me pagar em 15 dias, por exemplo, você vai começar a contar a partir de amanhã. A partir de amanhã, você não conta hoje. Ok? Eu estou chamando a sua atenção para isso pelo seguinte. O parágrafo 3º, ou melhor, o parágrafo 1º, né, aqui do artigo 8º da Lei Complementar 95, tá? Artigo 8º da Lei Complementar 95. O parágrafo 1º diz: a contagem do prazo far-se-á com a inclusão da data da publicação
e do último dia do prazo. Veja, inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, é uma forma de contagem diferente da regra geral, né? Porque inclui o dia da publicação. Por isso que o Código Civil, que foi publicado no dia 11 de 1 de 2002, né? Ele foi promulgado dia 10, publicado dia 11 de 1 de 2002. Ele entrou em vigor no dia 11 de 1 de 2003, porque inclui o dia da publicação. Um ano depois, da dia 10, a lei entra em vigor no dia subsequente, ok? Voltando aqui para mim, então, nós concluímos a primeira parte, o primeiro bloco. Nós vamos voltar para o segundo bloco ainda dessa primeira aula sobre a LINDB. Então, nossos blocos terão aí, em média, de 20 minutos, passamos um pouquinho, mas em média 20 minutos cada bloco. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo bloco. Tchau, tchau.